Evangelho de Lucas, capítulo 22. A conspiração para matar Jesus. A festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa, estava se aproximando, e os chefes dos sacerdotes e mestres da lei procuravam um meio para matar Jesus. Todavia tinham grande receio do povo, o pacto da traição. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que fora um dos 12 discípulos. E Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo e negociou com eles como lhes poderia entregar Jesus. A proposta muito os satisfez e acordaram em lhe dar dinheiro. Judas aceitou e ficou aguardando uma oportunidade, quando a multidão não estivesse ao redor de Jesus, para então entregá-lo sem tumulto. Jesus e os discípulos na Páscoa. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascual. Então Jesus enviou Pedro e João, recomendando de preparar-nos a Páscoa para que a ceemos juntos. E eles lhes perguntaram: onde desejas que a preparemos? Ao que ele lhes orientou: ao entrardes na cidade, encontrareis um homem carregando um pote de água. Segue-o até a casa em que ele entrar. E comunicareis ao proprietário da casa: o mestre manda indagar-te: onde é o salão de hóspedes no qual poderei cear a Páscoa com os meus discípulos? Então ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Ali fazei os preparativos. E seguindo tudo, encontraram conforme Jesus lhe havia predito, e prepararam a Páscoa, a última Páscoa de Jesus. Quando chegou o momento, Jesus e os seus discípulos se reclinaram à mesa. Então ele lhes revelou: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes da hora do meu sofrimento, pois vos afirmo que não a comerei novamente até que ela se cumpra no reino de Deus. E havendo pegado um cálice, ele deu graças e ordenou: tomai do cálice e partilhai entre vós. Pois vos declaro que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. A ceia do Senhor. E tomando um pão, havendo dado graças, o partiu e o serviu aos discípulos, recomendando: isto é o meu corpo, oferecido em favor de vós. Fazei isto em memória de mim. Da mesma maneira, depois de cear, pegou o cálice, explicando: este cálice significa a nova aliança com meu sangue, derramado em vosso benefício. Eis, contudo, que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. O Filho do Homem certamente vai, conforme o que está prescrito. Todavia, ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. A partir de então, começaram a questionar entre si quem seria, dentre eles, o que estava para fazer isso. Seja o maior como quem serve. E surgiu também uma discussão entre eles, acerca de qual deles deveria ser considerado o mais importante. Mas Jesus lhes ponderou: os reis das nações são os senhores delas, e os que exercem autoridade sobre os povos são chamados de benfeitores. Entretanto, vós não sereis assim. Ao contrário, o maior entre vós será como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Porquanto, quem é o maior? O que está reclinado à mesa ou o que serve? Porventura não é o que está reclinado à mesa? Contudo, entre vós, eu sou como aquele que serve. Vós sois os que tendes permanecido ao meu lado durante as minhas tribulações. Assim como meu Pai me outorgou um reino, eu o designo a vós, para que comais e bebais à minha mesa, no meu reino. E vos assentareis em tronos para governar as 12 tribos de Israel. Jesus prediz a traição de Pedro. Simão, Simão, eis que Satanás já recebeu autorização para vos peneirar como trigo. Eu, entretanto, roguei por ti, para que a tua fé não se esgote. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Mas Pedro replicou: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. Contudo, predisse-lhe Jesus: asseguro-te, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes negarás que me conheces. Lutar pela vida e pelo reino. Em seguida, Jesus os inquiriu: quando eu vos enviei sem bolsa, mochila de viagem e outro par de sandálias, sentiste falta de algo? Ao que eles prontamente replicaram: de nada. Então Jesus os adverte: agora, porém, quem tem bolsa, pegue-a, assim como a mochila de viagem. E quem não tem espada, venda a própria capa e compre uma. Pois vos asseguro que é necessário que se cumpra em mim o que está escrito. E ele foi contado com os transgressores. Sim, o que está escrito a meu respeito está para se cumprir. Então os discípulos afirmaram: Senhor, eis aqui 2 espadas. Mas Jesus lhes exortou: é o bastante. Jesus sai para orar no monte. E retirando-se, seguiu, como de costume, para o Monte das Oliveiras. E os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar, Jesus lhe instruiu: orai para que não venhais a cair em tentação.
Então ele se afastou deles à distância de um tiro de pedra, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Entretanto, não seja feita a minha vontade, mas o que tu desejas. Foi então que apareceu-lhe um anjo do céu que o encorajava. E em grande agonia, orava ainda mais intensamente. E aconteceu que seu suor se transformou em gotas de sangue, caindo sobre a terra. Assim que se levantou da oração e voltou à presença dos discípulos, os encontrou adormecidos, exaustos de tristeza. E exortou-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não venhais a cair em tentação. Jesus é preso. Enquanto ele ainda falava, chegou uma multidão, seguindo a Judas, um dos 12. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Jesus, no entanto, lhe arguiu: Judas, por meio de um ósculo estás traindo o Filho do Homem? Ao perceberem o que se sucederia, os que estavam com Jesus lhe propuseram: Senhor, devemos atacá-los à espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Contudo, Jesus interveio e ordenou: Deixai-os, basta. E, tocando a orelha do homem, ele o curou. Então, voltando-se Jesus para os chefes dos sacerdotes, os oficiais da guarda do templo e os líderes do povo que haviam chegado para prendê-lo, inquiriu-lhes: Viestes contra mim com espadas e varas, como se eu estivesse liderando uma rebelião? Todos os dias eu estive convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim. Contudo, esta é a vossa hora, quando as trevas dominam. Pedro nega Jesus. Então prenderam a Jesus, o levando e o fizeram entrar na casa do sumo sacerdote. Pedro, entretanto, o seguia à distância, mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro assentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali e à luz do fogo, e olhando fixamente com seu rosto, o acusou. Este homem também estava com ele. Contudo, Pedro negou, assegurando-lhe: Mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem também o viu e afirmou: Tu também és um deles. Mas Pedro o contradisse: Homem, eu não sou. Então, havendo passado cerca de 1 hora, outro homem o identificou. Com toda certeza, também este homem estava com ele, porquanto também é galileu. Ao que Pedro exclamou: Homem, não sei do que estás falando. E falava ele ainda quando o galo cantou. E aconteceu que o Senhor, voltando-se para Pedro, o olhou diretamente nos olhos. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe havia predito: Antes que o galo cante hoje, tu me negarás 3 vezes. Então Pedro, retirando-se dali, chorou amargamente. Jesus é humilhado e torturado. Os homens que haviam detido a Jesus começaram a zombar dele e a espancá-lo. Vendaram seus olhos e escarneciam. Profetiza-nos quem é que te esbofeteou? E lhe dirigiam muitas outras palavras infames, blasfemando. Jesus diante dos líderes judeus. Logo que o dia clareou, reuniu-se todo o sinédrio, tanto os chefes dos sacerdotes quanto os mestres da lei. E Jesus foi conduzido à presença dos maiores líderes do povo, onde o interrogaram: Se tu és o Cristo, declara a nós. Então Jesus lhes respondeu: Se vou-lo disser, não acreditareis em mim. Assim como, se eu vos questionar, tampouco me atendereis. No entanto, a partir de agora, o Filho do Homem estará sentado à direita do poder soberano de Deus. Ao que todos lhe inquiriram: Ora, então tu és o Filho de Deus? Então Jesus lhe afirmou: Vos dizeis que eu sou. Diante disto, exclamaram todos: Por que precisamos de mais testemunhas, posto que acabamos de ouvir a confissão da sua própria boca?